Olá, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao Teologia Simples e Direta. E hoje, no vídeo de hoje, nós iremos responder duas perguntas. A primeira, Jesus realmente existiu ou não? Segunda, Jesus era o Filho de Deus? Então, essas duas perguntas nós iremos responder para você. Fique até o final, não saia. Você que ainda não está inscrito neste canal, vai lá, se inscreva neste canal, deixe o seu like, deixe também os seus comentários, porque é muito importante você deixar os comentários, você sugerir temas, assuntos para que a gente possa tratar em próximos vídeos, tá bom? Compartilhe este vídeo, compartilhe este canal, que eu sei que vai ser uma fonte de bênção para muitas pessoas, tá certo? Então, falando de Jesus, muitas pessoas ainda eles têm dúvidas acerca de Jesus. Muitas pessoas eles não creem em Jesus como Deus, não creem que Jesus realmente existiu. Alguns eles creem apenas no Jesus histórico. Mas hoje nós iremos responder essas duas perguntas para você de forma simples e direta, tá certo? Pronto, vamos aqui, ó. Qual é a base que nós iremos utilizar? Em primeiro lugar, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele anunciou a vinda de Jesus, a vinda de Cristo. Ele anunciou as profecias do Antigo Testamento, anunciou este evento maravilhoso que era a vinda de Cristo. Você vai observar vários profetas do Antigo Testamento, vários livros, vai detalhar de uma forma clara a vinda de Jesus. Em Miqueias 5, verso 2, fala sobre o local do nascimento de Jesus, que seria em Belém. Se você for ver lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, lá fala que Jesus seria da linhagem de Davi. Lá no Salmo 2, o verso 7, mostra a filiação divina de Jesus. Em Daniel 7, versículo 13, fala que Jesus ele era o filho do homem. Lá em Isaías, o profeta messiânico, o grande profeta messiânico, no capítulo 42, versículo 7, descreve o ministério de Jesus. Ainda o profeta messiânico, no capítulo 53, versículo 4 ao 5, fala sobre morte, fala sobre a missão de Jesus. Ainda, lá em Zacarias, fala que Jesus iria ser traído por 30 moedas, no capítulo 11 do profeta Zacarias. E o seu sofrimento, morte na cruz, vai estar lá no Salmo 22. E ainda fala sobre a sua ressurreição, lá em Oséias 6 e o verso 2. Então, o Antigo Testamento ele é o palco que mostra o nascimento de Jesus, aponta que Jesus iria nascer realmente, que iria viver nesta terra. Tá certo? Mas olha só, não só o Antigo Testamento. Vamos agora mostrar fontes extras bíblicas que confirmam que Jesus viveu num determinado tempo na região da Galileia, que andou pelas ruas de Jerusalém, Cafarnaum e muitos outros lugares, que ele era seguido por vários discípulos e que o Senhor Jesus ele teve uma participação especial na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas eles eram curados por Jesus. A gente vai ver que fontes históricas mostram que Jesus realmente existiu, tá certo? A gente vai ver o historiador Tácito romano, o romano Tácito, ele vai abordar que realmente Jesus ele viveu na terra. Outro grande historiador judeu de nome Flávio Joséfo, na História dos Hebreus, ele vai mostrar que realmente existiu um homem chamado Jesus que viveu na terra. Então a gente vai ver que existe sim, mostrar que Jesus realmente ele viveu nesta terra, que ele realmente existiu. Não estamos aqui falando de mito, de maneira alguma. Estamos falando de Jesus que nasceu, o Verbo, ele se encarnou, se fez carne e veio cumprir a sua missão, que era trazer salvação para a humanidade. Vamos responder agora a segunda pergunta. Jesus realmente era o Filho de Deus? Lógico, claro que sim. Ele era o Filho de Deus. A Bíblia vai mostrar em vários textos do Novo Testamento que Jesus ele era o Filho de Deus. Se a gente for ver em Mateus capítulo 3, versículo 17, o próprio Deus ele confirma isso após o batismo de Jesus. Jesus foi batizado, veio uma pomba de forma corpórea e uma voz do céu diz: esse aí é o meu Filho amado em que minha alma me compraz. Então, Deus ele dá testemunho de Jesus. O próprio Deus ele mostra que Jesus ele era o Filho de Deus. Olha só, em Marcos 9, 7 também, lá no Monte da Transfiguração, Deus ele vai e confirma ali que ele realmente, Jesus, o nosso Jesus, ele era o Filho de Deus, o seu Filho amado.
Também lá em Lucas capítulo 1, 32, no nascimento de Jesus, os anjos anunciam que ele é o Filho do Altíssimo. Tá vendo? Que maravilha! O Novo Testamento é recheado de muitos textos que mostram que Jesus não era simplesmente um homem importante como Maomé, como outros homens por aí. Um homem importante, um Jesus histórico, de maneira nenhuma. Mostra que ele era o Filho de Deus. Mas vamos para frente. O apóstolo Pedro, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá vendo? Pedro, por revelação de Deus. E Jesus diz: não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai, o Espírito. Deus foi quem revelou para Pedro que Jesus realmente era o Filho de Deus. Olha, Paulo, ele tinha esta clareza, esta convicção de que Jesus era o Filho de Deus. É tanto quando ele diz, lá em Gálatas 2:20, ele diz que a vida que agora ele vive pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, tá vendo? Que é a divindade encarnada. Marta de Betânia, ela cria que Jesus, ele era o Filho de Deus, tá bom? Natanael também, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo de número 49 de João, Natanael diz para Jesus: Rabi, tu és o mestre, tu és o filho, tu és o rei de Israel. Tá vendo? Ele vai dizer: tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E a Bíblia, muitos e muitos textos, até na morte de Jesus. O centurião, quando fura Jesus do lado, ele diz, né, quando vê todo aquele evento acontecendo ali, ele vai dizer assim, ó: verdadeiramente, este é o Filho de Deus, tá certo? Para você, que ainda que tem dúvida de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus realmente existiu, ele existiu, ele é o Filho de Deus, e ele está vivo, e vivo para todo sempre. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, aqueles que têm dúvida acerca de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.